Fala galerinha, tudo bem com vocês? Que saudade, hein? Então vamos lá. Começando pela correção dos exercícios do dia 28/5 da quinta-feira, tá bom? Vamos lá? Bem rapidinho, exercíciozinho básico da Unicamp, né? Ele falou o seguinte: o gráfico ao lado exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 empresas, A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que... Gente, já coloquei a resposta aqui, mas a gente consegue verificar. Olha só, o lucro líquido da empresa A, ele vai caindo. Então, ele decresce. Da empresa B, ele cresce, né? Ele vai de 300 a 400. E da empresa C, ele vai de 100 e ele sobe até quase os 300 ali. Na verdade, sobe até os 300, né? Beirando os 300 ali, tá bom? Então, A teve um crescimento maior que C. Não, ele decresceu, né? Perdeu o lucro. B, C teve um crescimento maior do que B. Fato, B cresceu 100, C cresceu 200. Né? B teve um crescimento igual a A? Não. E C teve um crescimento menor que B. Lembrando, eu não estou falando aqui dos valores em si, e sim do crescimento em milhares de reais. Quanto cresceu cada empresa, tá bom? Então, a resposta é a letra B de bola, né? Vamos para a próxima? Então, ó, seja a função afim f de x definida por f de x igual a x mais b. Sabe-se que f de menos 1 é igual a menos 1 e f de 2 é igual a 5. Determine a lei de formação f de x. Gente, a lei de formação para determinar é para descobrir quais são os valores aqui. Então, pensa comigo, qual é o valor que vai ter determinado aqui o f de menos 1? Né? Sendo o f de menos 1 igual a 1. Se o f de menos 1 for igual a 1, quer dizer que o meu x aqui ele vai ter que ser um elemento, né, múltiplo desse menos 1 aqui, e a resposta vai ter que ser menos 1. Então, ax mais b igual a menos 1, certo? Quanto vale o a e quanto vale o b? Lembrando que ax mais b vai ficar a vezes menos 1 mais b igual a menos 1. Certo? Então, a vezes menos 1 mais b igual a menos 1. Posso fazer aqui um sisteminha e achar o valor de 2x mais 1. Tá bom? Letra B, f de 10 e f de menos 2, sendo que f de 10 é igual a 21 e f de menos 2 é igual a menos 3. Por quê? Porque eu já achei a lei de formação. Tá? Eu já encontrei essa lei de formação. Como eu encontro essa lei de formação, professor? Monta um sisteminhazinho assim, ó, bonitinho, tá? Vai ficar assim, ó, a vezes menos 1 mais b igual a menos 1. E a vezes 2 mais b igual a 5. Tá bom? Depois que eu encontrar esta lei de formação, é só eu fazer o f de 10, né? Então vai ficar 2 vezes 10 mais 1, e o f de menos 2 vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1, dá menos 3 aqui. O valor de x para o qual f de x igual a menos 15. Faço a mesma relação. Eu vou pegar lá, né? Já sei quanto vale o a, vai ficar 2x mais 1 igual a menos 15. Pronto, ó. Né? Passo 1 para lá, passo 2 dividindo, ele vai 1 negativo para lá, vai ficar menos 15 e menos 1, vai ficar menos 16 divididos por 2, que dá menos 8, tá bom? Vamos seguir? Bom, vamos lá então, dando continuidade à nossa aula, né? E já começando no assunto novo, que é a parte de sinais de uma função afim e inequações, tá bom? Bom, o que é o sinal de uma equação afim? Eu consigo prever como essa função vai se comportar se eu estudar a forma como o sinal é determinado, tá? Então, basta eu entender se eu vou ter ali, né, o eixo positivo, negativo, de crescimento ou decrescimento com o estudo do sinal dela. Ó, se eu igualar ela a zero, né, f de x igual a zero, ax mais b também é igual a zero, não é? Logo, se eu passar o b para lá e o a para lá, eu tenho que o meu x ele é um valor negativo, né?
basta eu entender isso. Eu vou entender, claro, se a minha função é menor do que zero, se a minha função é igual a zero, se a minha função é maior do que zero, sabendo isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro caso, bem rapidinho, para o meu A maior do que zero. Sempre que o meu A, né, o meu coeficiente A for maior do que zero, tá? A minha reta ela vai fazer isso aqui. Ela vai crescer. Aliás, para lá, né? Para lá. Isso aí. Aqui, ó. Vai fazer assim. Ela vai crescer. Certo? Então, eu tenho que meu f de x vai ser menor do que zero, né? Toda vez que meu x ele for menor do que menos b sobre a. Igual a zero, quando meu x for igual a menos b sobre a. E o f de x é maior do que zero, quando o x for maior do que menos b sobre a. Tá? Isso aqui vai ser uma regrinha. Tá? Essa parte aqui, ó, ela é uma regrinha. Então eu sempre vou ter essa relação pensando dessa forma. Só que isso para o meu a positivo, meu a maior do que zero. Tá bom? Agora, quando o meu a for menor do que zero, eu vou acabar invertendo. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter um valor negativo, aí vai inverter todos os sinais. Percebe? Ele inverte o sinalzinho aqui. E aí eu inverto as relações também. Ó, o meu x se torna maior do que zero aqui. Aqui ele se torna menor do que zero também. E no segundo caso, para o meu a menor do que zero, ou seja, para o meu a negativo, eu tenho um decrescimento. Ó. A minha reta ela vai cair. Tá? Ela vai fazer esse sinal de quedinha assim, ó. Vai apontar para baixo, tá bom? Inequação produto e quociente. O que é uma inequação? Lembra? Inequação a gente viu lá no 7º ano, tá? E ela diz o seguinte, ela é uma estimativa, ela é uma equação usando o sinal de maior, menor, né? Para a gente poder identificar, né? Se um valor é maior ou menor do que outros elementos, tá bom? Então a gente vai fazer isso a partir de uma análise, tá? Então, ó, analisando o sinal, vamos pegar o seguinte. Resolva a inequação a seguir. Tenho essa inequação aqui, tá? Só que é claro que eu vou poder estudar essa inequação só observando, tá? Então, dentro da resolução desse exercício, eu vou pegar o seguinte. Eu vou falar, olha, eu vou considerar f de x a primeira parte da equação. E g de x a segunda parte da equação. Tá aqui, ó, tá? Então, separei em duas equações diferentes. E aí, com essas duas equações, eu consigo visualizar, tá? Então, vamos lá, vamos estudar essa partezinha. A primeira equação, a f, lembra, ó, f e a g, né? Então, a f é crescente, certo? A f é crescente porque, bom, eu tenho o meu x positivo, ó. Meu x aqui é positivo. Então, ela é crescente, ela tem esse estudo de sinais, ela vem do negativo e vai para o positivo, ela carrega todos aqueles conceitinhos que nós já havíamos visto, né? E a gente entra dentro do estudo do sinal dela. O estudo do sinal da g de x, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela cai na forma como decrescente. Então ela entra dentro de outro conceitinho, tá? A f de x, ela vai do negativo, passa para o 1, né? Eu isolei lá os elementos, fica positiva e positiva, tá bom? A g de x, ela é positiva, e lá no ponto 2, ela se torna negativa, tá? E aí o que eu vou fazer aqui é simples, eu vou fazer a multiplicação de sinais. Olha que louco. Menos com mais, dá menos. Mais com mais, dá mais, e mais com menos, dá menos. Esses dois pontos aqui, como eu estou falando de sinais de maior ou de menor, eu não estou usando igual, eles são abertinhos, tá? E aí, sempre que eu tenho pontinhos abertos, eu tenho aqui, ó, esse sinalzinho aberto para fora, tá vendo? Esses dois sinaizinhos aqui, eles são abertos para fora exatamente porque esses dois pontinhos não pertencem à reta. A minha retinha, todos os elementos que fazem parte da minha função estão aqui, ó. Por quê? Porque ali eu tenho todos os elementos que comportam essa resposta, tá bom? A gente vai retomar esse conteúdo e eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, tá bom? Ó, um grande beijo, muito obrigado e até a próxima.